Olá, vamos começar aqui a nossa segunda parte da aula de hoje. E tá, então estamos estudando essa noção de razão incremental e eu vou trazer um pouco de volta uma discussão que a gente teve no começo, quando a gente começou a estudar limites, tá? Então, lá no contexto de limite, a gente tinha um problema de calcular qual que era a reta tangente ao gráfico em determinado ponto, tá? A gente viu lá que a gente tinha um ponto aqui, no caso aqui o azul, para a gente conseguir desenhar essa reta, bastava a angulação dela, tudo bem? O ângulo que essa reta faz em relação ao eixo, ao eixo das abscissas. A gente viu, né, que só com um ponto a gente não conseguia fazer isso, então a ideia era você fazer as retas secantes, ou seja, eram retas que tocavam o nosso gráfico, no caso aqui a nossa figura em vermelha, em dois pontos. Só que você pegava, deixava o pontinho azul fixo e pegava um outro ponto no seu gráfico vermelho. E a ideia é que você ia aproximando esse pontinho cada vez mais próximo do seu pontinho azul, tá? No contexto aqui da física, né, como eu tinha comentado, a gente tem a velocidade média, tudo bem? Então a velocidade média te dá qual que foi a velocidade, de certa forma, a mediana da velocidade em um determinado intervalo de tempo. Mas aí fica aquela ideia, né? E se eu quisesse dizer a velocidade, como por exemplo é dado no velocímetro do carro? Que a ideia você faria? Qual que seria a ideia? Você ia pegando essas medidas de velocidade média para intervalo de tempo cada vez mais curtos, tudo bem? Cada vez mais curtinho. E no limite, quando esse intervalo de tempo ficasse bem pertinho de zero, né? Na verdade, o limite quando vai para zero, né? Esses intervalos de tempo, esse limite você falaria que era a velocidade média. Da mesma forma aqui, né? A gente teria as setas secantes, tá? A gente teria a nossa seta secante, então a tangente a gente não consegue ainda. Então você pegaria o ponto azul, ficaria fixo, né? Que é onde você quer que passe a reta tangente, mas você consideraria um outro pontinho aqui, tudo bem? E aí se você pegar esse ponto e você calcular o ângulo agora dessa reta verde, como eu já tinha comentado ali no começo, a tangente desse ângulo te dá, na verdade, que eu escrevi aqui, a tangente te dá aquela razão incremental, tudo bem? A tangente aqui, ó, esse valor que está escrito aqui é o seguinte, né? Só relembrando, né? A gente já comentou ali no começo, que então você vai pegar aqui o valor daqui, aí o valor correspondente do y0, você vai pegar o valor que está aqui no eixo x e o valor que está aqui no eixo y. E, ó, então esse aqui na verdade é o x0. X0 é o ponto onde você quer calcular a reta tangente. Mas você pegou um ponto, outro ponto qualquer, o x1, tá? Aí isso aqui vai corresponder a um y0 e também vai corresponder a um y1, tudo bem? Lembra? Então a gente pegando essa medida que está aqui embaixo, que é o delta de x, e depois dividindo pela essa variação da altura, que é o delta de y, né? Então aqui é o delta de x, aqui é o delta de y. Quando você faz a razão incremental da função f, que é igual a delta i de y sobre delta de x, te dá, na verdade, a tangente do ângulo dessa curva que está aqui em verde. Tudo bem? Te dá a tangente. Nesse caso aqui específico, deu essa tangente que é igual a 2,7. Tudo bem? Então a gente está usando a razão incremental para isso. Tá, então nesse caso aqui eu coloquei a bolinha laranja aqui, fiz o delta, vi quanto variou o x, vi quanto variou o y, aí eu calculo a tangente. A tangente deu 2,7. Né? Tá, mas esse tangente 2,7 e essa reta verde não é reta tangente. Tá? Reta tangente tem que passar em um ponto só. Só que qual que era a nossa ideia? Pega a bolinha laranja, vai cada vez chegando mais perto aqui, ó. Deixa a bolinha laranja percorrer a curva vermelha, mas cada vez vai chegando mais perto aqui da bolinha azul. Tudo bem? Porque a ideia é que essas retas vão cada vez se aproximando mais da sua reta tangente. Tudo bem? Então o que você faz é isso. Ó. Coloquei aqui um exemplo. Um exemplinho aqui para nós.
Coloquei aqui um exemplinho aqui para nós. Então, por exemplo, suponho que o ponto que a gente está olhando é o 2, né? Então, o que você faz? Então, a gente começou aqui, né? A gente quer saber qual que é a tangente, a, a reta tangente que passa no ponto azul. Qualquer ideia? Pega lá uma bolinha, um ponto no gráfico da função, no caso aqui o gráfico da função é vermelho, e faz a reta secante. Secante que passa em mais de um ponto, né? E aí você calcula o ângulo dessa reta secante. Daquele jeito como eu tinha explicado anteriormente, né? Cadê? Aqui. Tá? Desse jeito. Você faz o delta de x, faz o delta de y, depois você divide o delta de y pelo delta de x, te dá o valor da tangente. Tá? Então o que está escrito aqui, tangente igual a 6,1 é esse valor. Tá? E qual que era a ideia? A ideia é que você faz aproximações e vai colocando a bolinha laranja cada vez mais próximo da bolinha azul. Então você faz tudo de novo, né? Então você movimentou a bolinha laranja, você vai fazer uma nova reta, vai ver quanto que foi a variação no delta de x, vai ver quanto foi a variação no delta de y e faz o quociente delta de y sobre delta de x. Nesse caso agora deu 6. E aí você continua, né? Então nosso valor aqui, onde a gente está olhando é no x igual a 2, agora eu estou no x igual a 4. Só que você vai cada vez mais próximo do x igual a 2, agora tá dando tangente igual a 5,9, 5,8, 5,7, 5,6, assim vai indo, né? Ó, cada vez que eu vou chegando mais perto, ele vai ficando mais... A reta, você vê que cada vez vai caindo mais, né? Então a reta está cada vez se aproximando mais de uma reta tangente. Aqui eu já estou com 2,9, 2,80, 2,7. Cada vez que ele vai se aproximando, você vê que a inclinação da reta ela vai caindo um pouco mais. E a tangente, ó, se você reparar, parece que a tangente está cada vez chegando mais perto do valor 4, tá? Se eu chegar vindo do outro lado também, ó, então eu comecei desse lado de cá. Posso fazer isso também. Você vai vindo para cá, vem para cá, vai vindo, vai chegando cada vez mais perto do 2, tá? Então a tangente ali tá negativa, de repente fica zero, aí começa a subir de novo, vai subindo. Deixa eu só ir um pouco mais rápido aqui. Vai subindo, vai subindo. Olha, de novo, agora já está em 0,2 o x. De novo, né? Parece que agora a tangente está subindo e está cada vez chegando mais perto do valor 4 também. Lembra? E essa, na verdade, era a nossa ideia de limite, né? Então parece que no limite, quando a bolinha laranja vai chegando perto da bolinha azul, ou seja, à medida que o x vai chegando mais próximo do 2, parece que o limite da razão incremental vai indo para 4. Tudo bem? Parece que aquele limite da razão incremental vai para 4. Tá? E a gente poderia, em particular, dizer que a tangente do ângulo, tangente da inclinação da reta tangente no ponto x igual a 2 é 4. Tudo bem? E é essa, na verdade, a ideia do que é a derivada de uma função. Tá? Você pega uma função f de a em b e pega x0 pertencente a a. Eu vou definir a derivada de f no ponto x0 como sendo o limite das razões incrementais quando o delta de x tende a zero. Né? Em outras palavras, eu vou definir a derivada de f no ponto x0 como sendo o limite dos delta de y sobre delta de x quando o delta vai para zero. Para ser um pouco mais específico, né? É o limite quando o delta, né, quando a variação incremental vai para zero, do f de x0 mais delta x menos f de x0 dividido pelo delta x. Tudo bem? Então é justamente esses incrementos que a gente está fazendo os limites. Tá? Então a gente tem fixado o ponto x0 e aí a gente tem um x0 mais delta x, que é um ponto que está ou mais à direita ou mais à esquerda. Então dizer que o delta x, né? Que é delta x. Dizer que o delta x vai para zero quer dizer que você está fazendo esses pontos, aqueles pontos laranjinha, cada vez mais próximo do seu ponto azul. Tá? No nosso gráfico, então, esse aqui é o x0 e o laranjinha, né, a coordenada aqui do x dele, que eu estou chamando de x0 mais delta de x. Tudo bem? Então, dizer que o delta de x, você quer que cada vez fica mais próximo de zero,
Quer dizer, então, que o x0 mais delta de x, que é o pontinho, que é a abscissa do ponto laranja, está cada vez ficando mais próximo do ponto x0. Tudo bem? Então, esse que é o limite, esse que é a derivada da função f do ponto x0. Basta você calcular esse limite que está aqui, tá? Então, é o limite de f de x0 mais delta de x menos f de x0 dividido pelo delta de x. Tudo bem? Então, em outras palavras, é o limite daquelas razões incrementais. Tudo bem? Para o ponto x0 fixo e o ponto x1, à medida que o x1 vai ficando mais próximo do ponto x0, tá? Como a gente estava vendo, esse ponto aqui é o que a gente estava chamando de x1, tá? Então, x1 menos x0 dividido pelo delta de x.